pena de morte. É uma doutrina bíblica? É algo que a Bíblia ensina que deve acontecer? E se sim, quem é o responsável por executar essa pena de morte? Quais são os pecados que são puníveis com pena de morte? E ainda por cima, a punição com pena de morte ainda está sendo utilizada no Novo Testamento? Essas são as perguntas que eu busco responder no vídeo de hoje. Então, para começar, que tal a gente ir para Ezequiel? Vamos para Ezequiel, capítulo 18, para a gente começar a entender sobre esse assunto de pena de morte. Vamos para Ezequiel, um livro no Antigo Testamento, indo aqui para o capítulo 18. Então, chegando no capítulo 18, vamos aqui para o versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Deus aqui está dizendo que a alma que pecar, esta morrerá. Em que sentido? Poxa, a alma que pecar é qualquer pecado que é punível com pena de morte? Vamos para 1 João, capítulo 5, um versículo que eu usei num vídeo um tanto quanto recente, que é: todo pecado é igual? Ou há diferença entre os pecados? Então, eu abordei um tema similar a este, eu até mencionei a pena de morte, mas nesse vídeo especificamente eu vou estar falando sobre a pena de morte como um todo. E a gente pode ir aqui para 1 João capítulo 5, retornar para este capítulo, no versículo aqui 16. Se alguém vir o seu irmão pecar um pecado que não seja para a morte, deverá orar, e Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Há um pecado que leva à morte. Eu não digo que se deve orar por este. Então, tanto no Antigo Testamento como no Novo, a gente está vendo que a Bíblia está ensinando o quê? Que há um pecado que é para a morte. Que há um erro, uma injustiça, uma transgressão que é punível com morte. Então aqui a gente consegue ver claramente que tanto no Antigo como no Novo é algo presente. Toda injustiça é pecado, porém nem todo pecado é para a morte. Ok? Há um pecado que é para a morte e outros não são. Certinho? Então vamos retornar aqui para Ezequiel. Retornamos aqui para Ezequiel, capítulo 18. Só para ler mais um versículo, indo aqui para o versículo 20. E quem vai morrer? A gente viu aqui que mencionou o pai, o filho. Então, se alguém cometeu um pecado que é para a morte, poderia ser transferida essa punição? Por exemplo, um filho cometeu um pecado que é para a morte. O pai fala: não, eu vou morrer pelo meu filho. Ou o filho fala: não, eu vou morrer pelo meu pai. Ou seja, quem for. É possível fazer essa transferência? E a resposta é não. Indo aqui para a leitura do versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não carregará a iniquidade do pai, nem o pai carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso ficará sobre ele. Tudo bem? Então aqui a gente já consegue responder duas perguntas. A Bíblia ensina a pena de morte? Sim. Para alguns pecados, sim. E ainda mais, essa punição para esses pecados foi transferida para o Novo Testamento? E a resposta é sim, ok? Então, no Novo Testamento também é ensinado pena de morte para alguns pecados. Novamente, alguns pecados são para a morte, mas outros não. Então, vamos agora para Deuteronômio, capítulo 17. Como que essa punição de pena de morte deveria acontecer? Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6. Pela boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas, aquele que merecer a morte será morto, mas pela boca de uma única testemunha, ele não será morto. Então aqui a gente vê que claramente não era simplesmente uma questão de houve uma acusação, então pena de morte. Não, claro que não. Precisava ser investigado, precisava ter o quê? Evidências. Punição com pena de morte é uma punição tanto quanto extrema. E é necessário que haja uma comprovação, ok? É necessário que os juízes fossem investigados e falassem: olha, realmente aconteceu esse pecado, realmente as testemunhas estão batendo, por isso quanto mais testemunhas melhor. Vamos supor, a gente tem aqui uma acusação de uma pessoa, falou: não, eu vi o fulano pecou tal pecado, ele foi cometer adultério, mas ele dá um relato totalmente diferente do que outra pessoa dá. Então aqui a gente já vê que não está batendo, né? De uma maneira similar ao que os fariseus fizeram com Jesus.
Eles levaram Jesus ao sumo sacerdote e a gente via várias pessoas fazendo várias acusações, mas elas não batiam. E eles queriam que ele fosse posto à morte. Então aqui eles estavam buscando uma causa falsa. Estavam trazendo um falso testemunho. Certinho? Então a gente vê que precisava haver essa evidência para a pessoa ser posta à morte. Ok? E mais uma pergunta aqui. Quais são os pecados que são puníveis com a pena de morte? A Bíblia lista um grande número deles e eu pretendo fazer um vídeo específico para cada um deles. Isso não vai caber tudo aqui, eu explorar e tal, cada um desses pecados, mas eu vou falar de uma forma resumida aqui quais são alguns desses pecados puníveis com pena de morte. Então, para começar a nossa leitura, a gente pode ir para Êxodo capítulo 21, o segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 21. É importante notar também que, de fato, alguns pecados que no Antigo Testamento eram puníveis com pena de morte, no Novo não são. Como, por exemplo, manter o dia sabático. Porque o dia sabático não é algo aplicado no Novo Testamento. Certinho? Porém, quanto aos outros, a gente não vê mudança. Tanto que, em Romanos, a gente tem até uma menção de que o governo é encarregado de executar com a espada. Então, no Novo Testamento, novamente, assim como em 1 João, a gente vê menções de pena de morte. Indo para Êxodo, capítulo 21. E é importante a gente falar sobre esse assunto, por mais que não seja um assunto que muitas pessoas achem agradáveis, a pena de morte, se uma pessoa sendo colocada à morte, poxa, é algo importante da gente falar, porque isso é justiça de verdade. Uma pessoa que foi cometer estupro, uma pessoa que foi cometer pedofilia, ser jogada na prisão e depois sair, ficar alguns anos lá, ou às vezes nem ir para a prisão, isso não é justiça de verdade. A Bíblia não ensina nenhuma punição envolvendo prisão. Nenhuma punição. Então, uma pessoa cometeu assassinato em sangue frio, planejou, foi lá e matou, foi algo que ela foi de total malícia, ela deve ser posta à morte. Não deve ser algo que, não vai ser jogada na prisão. A prisão é totalmente inefetiva. As pessoas vão para lá e aprendem a fazer mais coisa errada. As pessoas estão lá na prisão, está sendo gastado o quê? Energia, alimento, água e não está tendo nenhum tipo de melhora. Só piora. Então a prisão não é efetiva de forma alguma, mas a pena de morte é. A Bíblia diz que, por causa da lentidão da execução da justiça, os malfeitores vão se aumentando. Então, quanto menos punições a gente tem, bíblicas, quanto menor for a quantidade de justiça verdadeira que a gente vê no nosso mundo, maior vai ser o nível de injustiça, maior vai ser o nível de pecado e de abominações que a gente vai ter. Olhe para o nosso país, Brasil, se não é assim. Um país que não tem pena de morte para nenhum crime, para nenhum pecado. Mas, mesmo assim, a gente tem taxas de assassinato altíssimas. A gente tem taxas de violência, estupro, tráfico, um tanto de coisas horríveis altíssima. Então, enfim, fica aí a evidência de que não utilizar a lei de Deus traz consequências terríveis. Então vamos aqui para a lista breve de diversos pecados que são puníveis com a pena de morte. Êxodo capítulo 21. Se a gente for para o versículo 12, a gente vai ver aqui essa punição de assassinato que foi planejado, ok? Esse assassinato premeditado, quando um homem foi e planejou a emboscada para matar essa pessoa, a gente vê no versículo 12. A gente pode continuar aqui no versículo 15, aquele que ferir seu pai ou sua mãe, ou seja, uma pessoa que foi espancar os seus pais, ok? Uma pessoa que foi cometer esse ato de agressão contra seus pais, há a punição de morte para este. No versículo 16, aquele que furtar um homem e o vender, o que é isso? Sequestro, ok? Ou escravidão, é tráfico de pessoas. As pessoas pegam, sequestram uma pessoa e vendem. A gente já teve, infelizmente, vários casos disso, de pessoas sendo levadas de Brasil, dos Estados Unidos, seja o país que for, para um local totalmente diferente do mundo, essa pessoa é mantida sob cativeiro, enfim, é vendida, isso é punível com pena de morte. Tráfico de pessoas, sequestro, isso é punível com pena de morte também. Indo aqui para o versículo 17, aquele que amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, certamente será morto. O que seria amaldiçoar o seu pai ou sua mãe? A Bíblia aqui está falando de uma pessoa que vê que os pais estão debilitados financeiramente e escolhe não ajudar. Quantos casos a gente não tem isso? Em que a gente tem uma família que, por exemplo, um casal de idosos e a gente tem uns 5 filhos. Um somente ajuda. Um somente vai lá e dá todo o seu tempo, dá todos os seus recursos, enquanto todos os outros irmãos não estão nem aí. Isso é o que a Bíblia chama de amaldiçoar o seu pai. De você não abençoar ele e retribuir esse favor que você teve quando você era um bebê, quando você não tinha condições de cuidar por si próprio e você foi cuidado. Isso é o sentido
Aqui, que é punível com morte. Então, a pessoa que é omissa no auxílio de seu pai ou de sua mãe, que já está idoso, que não consegue lidar por si só com as coisas da vida, seja financeiramente ou com alimento, seja debilitado, essa pessoa é punível com morte. Ao ponto que, quando os fariseus não estavam executando isso, Jesus os repreendeu, porque eles não estavam pondo essas pessoas à morte. E se a gente for para Mateus, capítulo 7, Marcos capítulo 7, Mateus também, se não me engano, a gente tem essa menção deste evento, dessa fala de Jesus Cristo. Vamos para Marcos capítulo 7, bem brevemente. Marcos capítulo 7, começando aqui no versículo 6. E ele, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão eles me adoram, ensinando por doutrinas os mandamentos dos homens. Porque vós colocastes de lado o mandamento de Deus e guardastes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e muitas outras coisas semelhantes a essas fazeis. E ele dizia-lhes: Bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus, para que possais guardar a vossa própria tradição. Porque Moisés disse: Honra teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe, deixe-o morrer com a morte. Aqui, Jesus Cristo está pregando contra os fariseus, porque eles não estavam obedecendo o que a Bíblia ensinava. O que Moisés ensinou, que é a punição de pena de morte. Jesus está repreendendo os fariseus porque não estava sendo punido a pena de morte. Então não existe essa conversa de Jesus era contra a pena de morte. Não, Jesus é a favor da pena de morte. Jesus é Deus. E Deus ensina o quê? Que a pessoa que assassinar premeditado merece a posse à morte. Aquele que assaltar, que bater no pai e mãe. Aquela pessoa que cometer adultério. Uma pessoa que se deitar com uma mulher que já é casada. Uma pessoa que cometer estupro. Uma pessoa que cometer sequestro. Uma pessoa que cometer sodomia, zoofilia, feitiçaria também, bruxaria e vários outros pecados são puníveis com morte. Jesus era a favor disso, os profetas são a favor disso e Deus é a favor disso. Novamente, Jesus é Deus. Jesus é a palavra de Deus. Se a Bíblia ensina a pena de morte, por que Jesus não ensinaria? Ele não veio para destruir, porque Jesus seria contra. Ele não veio para destruir a pena de morte, mas ele não veio para destruir a Bíblia e inclusive também a pena de morte. Ele não veio para destruir a lei, os ensinamentos dos profetas, mas para os cumprir. Certinho? Jesus veio para cumprir a lei, não para a destruir. Então os fariseus basicamente falavam que se um homem fizer uma oferta e falar, não, isso é um presente e não mais auxiliar o pai e mãe financeiramente, ele está ileso, ele não vai ser punido. O que não é que a Bíblia ensina. E o tanto que a gente não vê isso no mundo de hoje. As pessoas ensinam outras coisas. Não, mas se a pessoa fizer tal coisa, ela não merece morrer, não. Poxa, não. Vai pra cadeia. Não, é melhor do que ser posto à morte. Não, é mais eficiente do que ser posto à morte. Não, a gente está aqui ensinando na cadeia, a pessoa está melhorando. Não tá. A gente sabe que isso é um bando de mentiras que são evidentes, que são falhas. A gente só vê os crimes aumentando, só vê assassinatos também cada vez pior, cada vez mais barbaridade e cada vez menos justiça. E para complementar, para encerrar com um ponto final, quem é o responsável por pôr as pessoas à morte? Por executar essa punição? É qualquer pessoa? É qualquer justiceiro? Não, eu vou pôr essa pessoa à morte. Ou deveria uma parte da sociedade falar, não, a gente acredita na Bíblia, então a gente vai pegar pedra e matar sodomitas. Não. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a gente deve obedecer à autoridade. Então, se o nosso governo não ensina a pena de morte, não cabe a mim, João, a ir executar essa vingança com minhas próprias mãos. A Bíblia ensina que é o dever do governo, ok? Do pessoal que está liderando o país de executar isso. Vamos para Romanos capítulo 13, indo aqui para o versículo 3. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu, então, não queres temer a autoridade? Faz o que é bom e terás louvor dela, porque ela é um ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada, ok? A espada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira contra aquele que pratica o mal. É
dever, ok? A obrigação do governo de executar a pena de morte, de trazer justiça para uma nação, para um país. E não de serem omissos, e não de arrumarem substituições, legiões, não cadeia, não prisão. Não, ele paga uma quantia e pronto, o erro dele acabou, ok? Não, ele foi lá e matou as pessoas, mas não, ele fez um pagamento aqui, ele pode sair da prisão. Não é isso que a Bíblia ensina. É um corban, é um presente. Não é isso que a Bíblia ensina. Há pecados que são merecedores da pena de morte. E, se a pessoa cometer aquele pecado, ela deve ser posta à morte. Espero que tenha ficado claro toda essa questão novamente. São muitos pecados e é importante a gente aprofundar porque não é um assunto que você vai encontrar sendo pregado em qualquer lugar. Não é um assunto que está sendo falado com frequência. E o nosso país, a nossa nação, precisa ouvir com muita urgência sobre esse assunto. Então, espero que tenha ficado claro. Que Deus abençoe vocês. Vou estar fazendo uma série sobre os mais diversos pecados que merecem a pena de morte, aprofundando sobre eles para deixar mais simples também. E até mais.